Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês, e o vídeo realmente está bombando. Vamos falar sobre mercado da bola, como está as negociações com o Corinthians com o volante checa português aí que já teve aprovação do Antônio Oliveira. Vamos falar também sobre Thiago Heleno. Será que Antônio Oliveira pediu a contratação do zagueiro do Atlético Paranaense, Thiago Heleno? Vou trazer essa informação para vocês também. Vamos falar sobre todos os detalhes entre Corinthians e Ponte Preta, jogo que acontece hoje às 4 horas da tarde, e obviamente sobre Igor Coronado, que tem a enorme chance de ficar hoje no banco de reservas, podendo fazer sua estreia. Fiel, gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Postamos de 2 a 3 vídeos diários. É importante que você ative o sininho de notificação para sempre que postarmos alguma novidade do Timão, a plataforma YouTube notificar vocês. Então, sem mais delongas, conhecem meu trabalho, sabe que eu não sou de mimimi, vamos ao que interessa. Inclusive, Fiel, para você que não teve o seu comentário respondido até no dia de ontem, pode olhar aí no sininho de notificações que vocês vão ver que ontem eu respondi todos os comentários. Como eu disse, eu não fiz o vídeo noturno, o último vídeo da noite, para responder comentários atrasados. Então, seu comentário já está lá, respondido pelo corintianeiro, porque aqui, meu irmão, eu não masco, vocês são a minha prioridade, jamais vou deixar vocês aí no vácuo. Muita gente só lê, nem lê comentário de vocês. Eu aqui leio e respondo todos, fiel. Então, sem mais delongas, vamos iniciar falando sobre Corinthians e Ponte Preta. Corinthians que teve resultados favoráveis no dia de ontem, porque o Palmeiras bateu o Mirassol e o Inter de Limeira empatou com o Santo André, sendo que a Inter de Limeira era muito favorita para este confronto. A chance de classificação do Corinthians aumenta mais. Caso o Corinthians ganhe da Ponte Preta hoje, o Corinthians vai ficar com 1 ponto de diferença do terceiro e do segundo colocado, fiel. Sendo que os próximos confrontos são o seguinte: a Inter de Limeira tem um jogo a menos contra o São Paulo, importantíssimo que ela não some pontos nessa partida. São Paulo obviamente é favorito e o São Paulo também não vai entregar porque ainda matematicamente não está classificado para os mata-matas. Inclusive o grupo de São Paulo está bastante complicado, impossível o São Paulo entregar este jogo. Importante que o Inter de Limeira não some pontos, que nem consiga arrancar nenhum empate aí do São Paulo. Então, além do São Paulo, depois ele tem o Ituano e o Santos na última rodada. Então tem a última rodada, é um jogo complicado aí para a Inter de Limeira. Já, fiel, o Mirassol tem a Portuguesa e o São Bernardo. Se a gente for fazer uma retrospectiva aí, se a gente for analisar com carinho, o primeiro jogo da Inter de Limeira contra, que ela vai jogar aqui, fiel, deixa eu ver, contra o Ituano, ela é favorita, mas não é favorita contra o Santos. O mesmo vale para o Mirassol, é favorito contra a Portuguesa, mas não é favorito contra o São Bernardo. Então, levando em consideração os jogos, o Corinthians existe uma grande chance de classificação, já que o Santos também não pode entregar o jogo na última rodada, porque classifica diretamente com o Palmeiras, briga diretamente com o Palmeiras para a primeira colocação geral do Paulistão. Caso consiga, pode decidir todos os jogos em casa, inclusive a final. Então, importantíssima notícia aí para vocês. Corinthians mais vivo do que nunca. Só que precisa ganhar o jogo hoje. Não tem hipótese alguma de pensar em empatar ou perder. Corinthians tem que vencer a Ponte Preta hoje, por isso o Corinthians vai com força total em campo. Temos novidades importantes. O Yuri Alberto confirmado de volta ao time. Pedro Raul confirmado de volta ao time. Fiel, não sei se o Yuri Alberto vai entrar como titular, porque está voltando de lesão. Eu acredito que não. Acredito que o Yuri Alberto, assim como o Pedro Raul, que está voltando de lesão posterior na coxa esquerda, serão opções para o banco de reservas. Corinthians deve entrar com o time esboçado, que fez o último treino, mais ou menos assim, com o Carlos Miguel no gol, porque o Cássio cumpre suspensão diante da partida do Palmeiras, em que levou o cartão vermelho. Teremos Fagner, a dupla de zaga Félix Torres e Gustavo Henrique. Detalhe importante, Gustavo Henrique vem em ascensão, fazendo boas partidas. E na lateral esquerda, confirmado, o Hugo deve voltar de novo à equipe do Corinthians no lugar do Caetano. Mas espera aí, corintianeiro,
O Hugo, cara, fiel, o Hugo ainda é melhor do que o Caetano, depois do Caetano jogar algumas partidas na lateral. O Caetano simplesmente não consegue atacar, o Corinthians fica muito defensivo e tem poucas saídas de bola. Então o Caetano perde posição aí na lateral pro Hugo. Vai lembrar que o Caetano estava jogando improvisado. A nossa dupla de pitbulls temos Ranielli e Maicon aí, volantes, Rodrigo Garra à frente. Observação importante, o Maicon flutua livremente aí para apoiar o ataque também, o Ranielli segura mais atrás. Mas a dupla de volantes é Ranielli e Maicon, Rodrigo Garro como meio ofensivo. O trio de ataque, acredito eu, porque a escalação oficial saiu uma hora antes do jogo. Essa é uma breve escalação referente aos últimos treinos do Corinthians, referente às últimas informações que recebemos dos últimos treinos atualizados do Timão. No trio de ataque devemos ter o Wesley, Romero centralizado e Pedro Henrique na ponta. Esse para mim seria o time ideal para enfrentar a Ponte Preta. Corintianeiro, mas se o Yuri Alberto voltar na condição de titular, Pedro Henrique cede lugar, Romero volta para a ponta e o Yuri Alberto desse centroavante. Vale destacar que os números do Yuri Alberto são bons. Nos últimos 5 jogos ele fez 4 gols. Aí nosso centroavante voltando a balançar as redes. Fiel, o que tem de atualizado do Corinthians sobre a partida é isso. Agora, importante notícia é sobre Igor Coronado. Igor Coronado, não vou cravar aqui, mas vou cravar 80%, vai, que Igor Coronado estará no banco de reservas diante da Ponte Preta e pode fazer sua estreia, faltando de 15 a 20 minutos aí para acabar a partida e dependendo do andamento da partida, tá, fiel? Porque pode ser também que o Corinthians esteja mal, ou 0 a 0, ou precisando de um resultado, o Igor Coronado pode entrar bem antes. Vale destacar que o Igor Coronado está fazendo ótimos treinos pelo Corinthians e está compensando aí, pelo menos nos treinos, cada centavo investido no jogador. Um jogador muito técnico, muito habilidoso, tem uma forte bola parada, um jogador diferenciado. Mas comentem aí que eu quero saber as suas opiniões. O que tem de mais atualizado sobre Corinthians e Ponte Preta é isso, é os últimos detalhes. Vamos agora falar sobre mercado da bola. Tá vendo, fiel? Por isso que é importante aqui no canal do Corintianeiro você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Aqui trazemos detalhadinho para vocês, como vocês merecem. Fiel, vamos falar sobre um pouquinho de mercado da bola, porque eu apurei informações sobre o volante Checa que o Corinthians negocia, um volante que atualmente está sem clube. O último clube do jogador foi o Rennes da França, jogador aí, volante de 29 anos. Vale destacar que o Corinthians já negociou com o Checa na época do William Monteiro Alves, onde não teve sucesso na sua contratação. O zagueiro hoje se encontra sem clube, só que tem uma informação importante que eu gostaria de trazer para vocês. Faz 1 ano que o jogador não põe um pé numa bola, faz 1 ano que ele não joga bola, o que desperta uma curiosidade. Por que esse jogador está há 1 ano sem clube? Por que esse jogador está há 1 ano sem jogar bola? Aí que desperta uma grande curiosidade. Será que ele não despertou interesse de clube algum? Será que seria uma boa contratação para o Corinthians? Vale destacar que o Corinthians precisa de contratações para efeito imediato, porque hoje o substituto do Maicon é o Fausto Vera, um jogador que já demonstrou que não consegue jogar com a camisa do Corinthians. O Checa, há 1 ano parado, será que é esse jogador que precisamos para agora, no atual momento? Vale destacar que 1 ano parado longe do futebol, fiel, o cara tem que chegar, se adaptar, entrar no ritmo, entrar no seu melhor físico. O Corinthians precisa de resultados imediatos, porque a posição de volante é uma das posições mais carentes do Corinthians, porque o Corinthians não tem um substituto ideal para ela, porque o Fausto Vera não consegue suprir as condições ideais para um jogador que seja titular do Corinthians. O Maicon também não podemos esquecer que até poucos jogos atrás estávamos criticando ele. Ele vem em ascensão, é verdade, está jogando aí uns 3, 4 jogos seguidos que vem bem no Corinthians, só que há 3, 4 jogos atrás estávamos criticando ele. Em outras palavras, é um jogador que oscila muito. Então o Corinthians precisa aí de um volante mais do que água, fiel. O Corinthians precisa contratar um volante como prioridade, assim também como o lateral, tá? Então o que volto a dizer é, será que o Checa é o volante que o Corinthians precisa no momento? Vale destacar que o Antônio Oliveira não foi consultado sobre a negociação com o Checa, mas foi consultado se é um bom jogador. Ambos são portugueses, o Antônio Oliveira conhece muito o jogador.
Antônio Oliveira deu o seu aval para a contratação, falou que é um bom jogador, só que está há um ano parado, não sei se é o que o Corinthians precisa no momento. Corintianeiro, me explica a situação agora do Checa, qual que é o status dele, avançado, mediano? Fiel, início de tudo, apenas primeiras conversas. Quero deixar algo muito bem claro aqui para vocês. Quem trouxe a informação sobre o Checa não foi o canal do Corintianeiro, foi o jornalista Jorge Nicola que trouxe em primeira mão, depois repercutiu em outros canais. Vale destacar que Jorge Nicola é um jornalista aí bastante conceituado no cenário esportivo brasileiro. Por que estou trazendo essa informação? É muito importante você dar o crédito para a pessoa que traz aí em primeira mão, coisa que não acontece aqui no canal do Corintianeiro, né, fiel? A gente fala, cravei vários jogadores aqui, dei em primeira mão vários jogadores, vocês que me acompanham são testemunha, e a gente não ganha crédito em lugar nenhum. Mas eu não dou bola, não faço disso uma competição. O meu interesse maior é passar para vocês, transmitir para vocês, só você, da maneira mais correta possível. Tem gente que faz isso aqui uma competição, eu não faço. Eu quero transmitir para você da melhor forma possível, é só isso. Esse é o meu objetivo, fiel. Vocês não têm noção a prioridade que eu tenho com vocês nesse canal e o carinho que eu tenho com vocês. Ontem eu fiquei respondendo comentário até as 3h30 da manhã e não foi assistindo a luta não, tá, fiel? Fiquei respondendo comentários porque tinha muito comentário atrasado e eu não me permito ficar sequer um comentário sem responder. Tem gente que nem lê, fiel, mas com o Corintianeiro aqui é diferente, tá? Então o que tem de mais atual do Checa é isso, é início, existe o interesse, não tem proposta oficial, não tem nada avançado, porém o português também está um ano afastado. Isso que pode impedir de não dar certo sua contratação. Mas tem o interesse do Corinthians sim no volante português. Pessoal, quero trazer uma informação importantíssima aqui, porque um inscrito me perguntou se o Corinthians estava negociando com o Thiago Heleno, que está no Atlético Paranaense. De momento eu falei para ele, falei que não. Falei, ó, pelo menos eu não tenho essa informação. Só que navegando nas internets da vida, eu vi em um blog que o Corinthians teria interesse no Thiago Heleno. Porém, esse blog ele não é um blog de conceito, tá, fiel? É muito mentiroso nas coisas que falam. Só que eu perguntei para minha fonte aí na manhã de hoje. Ele disse, olha, está rolando realmente um zum sobre Thiago Heleno. Eu não vou confirmar para você, mas os rumores existem sim. Te trago à tarde a confirmação se existe ou não, fiel. O que me leva a pensar, Corinthians procura um zagueiro experiente no mercado da bola. Isso o Corinthians já deixou claro. Por quê? Félix Torres, zagueiro do Corinthians, é recentemente convocado para sua seleção. Toda vez que tem jogos, ele é convocado. E ele pode desfalcar o Corinthians por um bom período. Por isso o Corinthians busca um zagueiro aí. Já tem o Kaká contratado, mas não tem reserva à altura. Será que o Thiago Heleno poderia ser esse reserva? A gente foi fazer uma breve pesquisa. Thiago Heleno tem contrato que vence em dezembro deste ano. Não é um jogador difícil de trazer. Porém, tem 35 anos de idade, fiel. E eu não vejo o Thiago Heleno, sinceramente, como um bom jogador. Vejo ele como um jogador de mediano para baixo. Vale destacar que o Thiago Heleno já jogou no Corinthians e não teve uma passagem boa pelo timão, tá, fiel? Existe mesmo, será que existe mesmo esse pedido do Antônio Oliveira para o Thiago Heleno? Porque se existir esse pedido, pegou até a diretoria de surpresa. E como ele é o treinador do Corinthians, o Corinthians vai tentar acatar ao máximo dentro das suas possibilidades os seus pedidos. Então existe aí uma chance do Antônio Oliveira ter pedido o zagueiro. A gente vai entender a cabeça do treinador, fiel. Cada um com a sua sentença. Eu acho um erro o Corinthians contratar o Thiago Heleno. Fiel, pelo amor de Deus, não vão dizer aí que o canal do Corintianeiro está trazendo que o Corinthians quer o Thiago Heleno. Disse para vocês que vou apurar e que existe rumores sim, sobre o Corinthians contratar o Thiago Heleno, mas não tem nada concreto. Mas juro para vocês que vou apurar hoje, na informação de manhã, foi exatamente isso que me passou, tá? Fonte, que existe o rumor, existe o zum, o próprio me disse, vou apurar para você e te trago à tarde sem falta. Então no vídeo da tarde, depois do jogo entre Corinthians e Ponte Preta, eu venho para fazer um breve resumo do jogo e já passo todas as informações para vocês
do mercado da bola. Mas o que vocês acham? Só a minha opinião não importa, importa muito a opinião de vocês também. Vocês acham que seria uma boa aí para o banco de reservas do Corinthians? Vou ser bem sincero para vocês, eu não acompanho o futebol do Thiago Heleno já faz algum tempo, mas não é um jogador que me agrada e acho que seria um erro o Corinthians contratar o Thiago Heleno e até mesmo o português Checa. Acho que tem aí opções melhores no mercado brasileiro e no futebol do Sul da América. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians de hoje é isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!